Vingança é quando eu quero que o efeito me favoreça diante da causa. Auxilio aos espíritos encarnados e desencarnados na senda evolutiva, direcionando e ajudando na limpeza energética e vibracional dos espíritos em sofrimento. Um espírito em sofrimento é aquele que acha que é o único sofredor, que visualiza que o seu sofrimento é o maior e incurável. Na busca dessa reforma íntima está o autoconhecimento. Se você se conhece, você conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua padronagem vibracional. Se algo muda, você percebe, certo? É o respeitar o espaço do outro indivíduo. É entender que todos nós somos diferentes e precisamos aceitar a diferença dos indivíduos. É saber que meu espaço termina quando o do outro começa. Vibrar pelo amor não é ficar indiferente. É compreender a lei de causa e efeito. É aceitar o que vem e aprender. Não é perguntar o porquê, e sim para quê. E lhe ajudar. Qual é o nome do senhor? Irmão Zélios de Alhures. Irmão Zélio de Alhures. Isso. Claro. O senhor faz o que nesse trabalho que realiza na Terra? Auxilio aos espíritos encarnados e desencarnados na senda evolutiva, direcionando e ajudando na limpeza energética e vibracional dos espíritos em sofrimento. Afinal, todos somos errantes. Todos aprendemos diariamente. E muitas vezes persistimos no sofrimento por querermos nos manter na luz da ignorância. Claro que sim. Fale um pouco mais sobre a luz da ignorância. O que é? É quando muitas das vezes nos colocamos presos à raiva, à vingança, sem aceitar
a lei de causa e efeito. Por querer achar que tudo irá rodar ao nosso centro. Claro que sim. Vou esperar um momento até o avião passar. Vou perguntar ao senhor o que é um espírito em sofrimento. Um espírito em sofrimento é aquele que ainda não compreende que pode sair desse estado vibracional de dor e angústia. Um espírito em sofrimento é aquele que ainda está na lei do olho por olho e dente por dente. Um espírito em sofrimento é aquele que acha que é o único sofredor, que visualiza que o seu sofrimento é o maior e incurável. Claro. É legítimo querer vingança quando tudo que a gente sabe gira em torno disso? É errado pensar que tudo que nós sabemos gira em torno disso. Não aprendemos a viver pautados na vingança. Isso é diferente da lei de causa e efeito. Vingança é quando eu quero que o efeito me favoreça diante da causa. Aceitar as nuances e os aprendizados é aprender a perdoar, mas não ao outro, e sim a si mesmo. No momento que você se coloca como responsável da causa, você compreende que também tem a sua parcela de comprometimento no efeito. No momento que você se perdoa desse processo, você corta um vínculo com o reajuste kármico, ou seja, você aprende a sua lição. De onde vem o verdadeiro ensinamento? Do Cristo, do seu amor, da sua complacência, da sua esperança, que temos a capacidade de sermos portadores da sua centelha divina. O que é uma centelha divina? É o que vocês chamam de chama trina. É o amor em todas as suas facetas.
É a esperança em si e no próximo. E é a fé de que tudo é desígnio do Pai. Se tudo é desígnio do Pai, a maldade também está inclusa nesse pacote? Não. A maldade é o efeito das atitudes dos homens. Os homens que se perderam em sua caminhada de aprendizado, que se perderam nessa centelha. Não foi o Pai Criador que criou o mal. O mal é uma frequência, uma polaridade. É a mesma coisa de dizer que o inferno existe ou que o umbral existe. Não existe. Não é um local. É um estado vibracional. Sendo assim, o mal é um estado vibracional que foi criado pela necessidade de satisfação dos sentimentos errôneos dos seres. E não falo só dos terrenos, mas de todos os seres que habitam aos universos. Pois assim como existem seres maus que vibrem nessa frequência, seres terrenos, existem em qualquer outra raça. Então é muita acusação determinar que tal ser ou tal raça é ruim. Da mesma forma que para vocês existem homens bons e homens maus. Existem seres bons e seres maus, independente de credo, de raça e de habitação. Claro que sim. A religião é necessária para alguém ascender? Não. A religião nada mais é do que uma forma que o homem criou de se manter ligado a Deus. Os seres terrenos ainda precisam de processos palpáveis. E a religião, como seu conceito de religar a Deus, faz esse papel. Assim como os nomes é uma necessidade do homem. Se eu quero fazer o bem, ninguém precisa saber o meu nome. Mas existe uma necessidade de afirmação, de ser algo palpável, que faz parte da senda evolutiva dos seres terrenos. Como explicar a evolução, a necessidade da evolução, se todos somos uma centelha divina? Mas lembre-se que existe o livre-arbítrio
não posso impor a você a minha verdade. Não posso fazê-lo enxergar com os meus olhos. O tempo de aprendizagem é de cada um. Deus deu a vara para pescar. E então você pesca aquilo que lhe convier. Isso é a centelha divina, a vara para pescar. Tem como inutilizar a encarnação? Deixar de usar a matéria densa do corpo físico? No sentido de fazer tudo errado e ter que recomeçar? Você fala recomeçar como encarnado É. ou retroceder na senda evolutiva? Não, recomeçar como encarnado, perder tempo. Você estagna, perde tempo, não retrocede. Você pode permanecer na mesma lição por milênios. A escolha é sua. Ou você pode fazer com que essa senda evolutiva seja melhor aproveitada. E aí realmente não tenha a necessidade da densidade material para o aprendizado. E se porventura vier a reencarnar, será como um espírito probatório. Aceitou a provação porque quis, pois acredite, o aprendizado no processo reencarnatório é muito mais rápido do que na senda espiritual. Claro. A gente pode se melhorar? Sempre. No momento que você aceita se modificar. Claro. A gente pode se melhorar até fazendo maldade? Não. A não ser que você aprenda com o mal que fez e resolva deixar de fazer o mal. Mas permanecer na vibração negativa não é sinônimo de aprendizado. Compreende? Compreendo. Por que temos mentores espirituais se não os vemos e não os ouvimos? Isso é o seu racional material dizendo que não ouve e não o vê. O espírito não descansa. Quando está no seu estado de sono e desdobra e se projeta, com quem você acha que vai aprender as lições do seu espírito? Isso, eu vou pedir para o senhor repetir, o senhor me perdoa, viu? Só um momento. Se o senhor puder repetir sua resposta, por gentileza. Você fala que não vê e não ouve, pensando na sua vidência e audição material. E quando você dorme, apenas o seu corpo físico descansa. O espírito não necessita desse descanso. E quando você se projeta, com quem você se encontra? Quem lhe direciona nessa senda espiritual? O seu mentor. Então sim, você o vê e o ouve. Por mais densa que esteja a sua vibração, a espiritualidade e o seu mentor sempre terão esperanças
nunca desistirão de você e de ninguém. O que deixa densa a vibração de um encarnado? Seus pensamentos, suas atitudes, sua alimentação, os locais por onde anda. Ou seja, a forma como conduz a sua vida. São os obsessores cobradores kármicos? Essa é uma forma que alguns colocam. Mas existem várias formas de processos obsessivos. Os processos obsessivos kármicos não quer dizer que o obsessor seja um cobrador. Quer dizer que aquele espírito é um espírito sofredor e que ainda não compreende e não aceita, porque você teve o merecimento e a misericórdia do Pai de reencarnar e prosseguir, e ele não. Sendo assim, ele te vê como um inimigo e vibra num negativo, numa maldade, tentando lhe atrapalhar a todo custo. Então ele não é um cobrador kármico. Ele apenas é um espírito sofredor que ainda não conseguiu se esclarecer. Muitos dos processos obsessivos terrenos são provocados pelo próprio encarnado. A afinidade é vibracional do encarnado e aquele espírito sofredor, andante, que acha que não há outra coisa que não seja a vida material, se afiniza a essa padronagem vibracional e acopla nesse campo do encarnado. Claro. O que é um obsessor? É um espírito sofredor que não vê nada mais que não queira ver. Não sei se conhece a história do espírito que foi socorrido por Francisco de Assis. Não. É uma música hoje cantada por um médium magnífico chamado Gabriel Mussi. E essa música veio através de uma psicografia onde o espírito narrava esse processo do socorro espiritual com muita fé quando encarnado, muito devoto de São Francisco. Desencarnou e não conseguia ver outra coisa que não fosse a necessidade da vida material. Mesmo em espírito, ele foi adoecendo e adoecendo cada vez mais. E ali ele foi se afinizando a essa vibração umbralina. Por mais que ele tivesse socorristas franciscanos, ele não os enxergava. Passaram-se anos e anos a fio. E somente quando ele lembrou como era a sua fé, foi que ele rogou com todas as suas forças a São Francisco de Assis. E naquele momento, ele levou a sua padronagem vibracional e viu ali o socorrista franciscano que há muitos anos rezava por ele.
E assim ele foi socorrido. Ou seja, não adiantava apenas o socorrista franciscano ali a rezar. É necessário que ele elevasse a sua padronagem vibracional para que assim pudesse enxergar aquele socorrista que ali estava. E ele agradece tenramente nesta música pelo auxílio que lhe foi conferido. Como se sabe que existe a intervenção de um obsessor no nosso mal-estar? Você já deve ter escutado falar da reforma íntima. Na busca dessa reforma íntima está o autoconhecimento. Se você se conhece, você conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua padronagem vibracional. Se algo muda, você percebe. Ou seja, por algum propósito. Se algo muda, você percebe. Aí eu vou pedir ao senhor um momentinho, que aqui temos umas questões técnicas. E aí, vamos lá. Você pode ir lá, pois. Se você muda e você se conhece, você percebe as suas alterações de pensamento, de atitude, de sensações físicas. Ou seja, por algum propósito, você baixou a sua padronagem vibracional e permitiu que aquele espírito menos esclarecido penetrasse no seu campo vibracional. E aí eu lhe pergunto, a responsabilidade é desse espírito menos esclarecido ou sua? É sua. Mas para isso, já dizia o Cristo, orai e vigiai. Eu falo ao contrário. Vigiai e orai. Primeiramente se conheça. Depois reze e peça a Deus misericórdia divina em sua jornada evolutiva. Claro. Quando um obsessor se aproxima e a gente identifica-o como tal, devemos tratá-lo com todo o ódio, veementemente, para que ele vá embora? Não. Deverá tratá-lo com todo amor, pois você compreende que ele é um ser ignorante de conhecimento. E se ele está da forma que está, foi porque ele só conheceu o ódio. Então apresente o amor. Francisco passou a vida dele toda pregando isso. Perceba a oração de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E assim sucessivamente. Não seria legítimo a pessoa dizer: paciência tem limite, eu não sou santo, Deus tomou? Isso faz parte do seu direito do livre-arbítrio. E tudo gera um efeito. Não é errado. Mas se a sua consciência lhe diz que é certo, em algum momento você irá aprender realmente se é certo ou não. Claro. Existe o conceito realmente
do certo e do errado, o que é certo, mentor, e o que é errado? Certo é eu respeitar o espaço do outro indivíduo. É entender que todos nós somos diferentes e precisamos aceitar a diferença dos indivíduos. É saber que meu espaço termina quando o do outro começa. É respeito em sua plenitude. É entender e respeitar o limite do seu corpo, para entender e respeitar o limite do corpo do outro. Entender que não tem dor maior ou menor, não tem amor maior ou menor. Tem sentimentos que são diferentes de indivíduo para indivíduo. E mais uma vez, voltamos para o respeito. Esse é o certo. Como o senhor interpreta essa frase já passada no diálogo com os espíritos por uma guardiã que dizia: gostar é um direito, pero que respeitar é um dever? Essa frase está corretíssima. É sua obrigação como indivíduo, se você quer respeito, respeitar o outro indivíduo, seja ele animado ou inanimado. Você tem a escolha de gostar ou não. É a mesma coisa da diferença entre a compreensão e a aceitação. Eu posso aceitar. Preciso aceitar. Tenho por obrigação aceitar, por mais que eu não compreenda. Claro que sim. Quando existe um processo obsessivo, a gente tem parte na culpa se a gente não lembra o mal que fez pro outro? Não há culpados, há responsáveis. E sim, num processo kármico, é sempre metade para cada um. Então sim, temos responsabilidade nos reajustes kármicos. E aí está o aprendizado. Fazer diferente. O fazer diferente nos leva a nos modificar, aprender a fazer diferente. Claro que sim. Como se dá o processo de desobsessão? Auxiliando aqueles encarnados ou desencarnados, pois não ache que a obsessão é um privilégio somente do encarnado. Então, auxiliando a todos esses seres espirituais de que têm a capacidade de mudar, nós auxiliamos nessa mudança vibracional naquele momento. Ajudamos e ensinamos como fazer diferente. É onde eu faço a minha metade. A outra metade é a escolha do indivíduo de querer aprender ou não. Por isso, muitas das vezes, os processos obsessivos, sejam eles kármicos ou não, os processos de saúde, sejam kármicos ou não, são reticentes. Claro que sim. Quando as pessoas falam em equidade, igualdade, como a gente deve buscar compreender a lei do merecimento quando alguém merece amor e não uma coça?
uma correção. Você olha somente esta vida e o livro da sua vida. Não adianta pensar nisso, absorvendo somente o momento presente. É preciso olhar muito mais. Se a gente precisa olhar mais, por que não nos foi dado a lembrança de quem fomos na última vida? Porque Deus, misericordioso, fornece o dom do esquecimento, para que possa então escrever uma nova vida. Você acha que você conseguiria conviver com sua esposa se você soubesse que ela havia lhe matado, dormindo? Ia ser difícil. Por isso, para que você possa amá-la e perdoá-la, independente dos seus erros passados. Certo. Como a gente pode saber se está no caminho certo? A sua consciência e o limiar do respeito. O senhor fala às vezes sobre a consciência. O que é essa consciência? É o seu crivo, a sua experiência do certo e do errado. Não posso lhe exigir uma consciência maior. Se você ainda não tem essa compreensão, então preciso aceitar o que você pode proporcionar. Abrindo um parênteses aqui, a gente está gravando numa condição de muito pernilongo aqui. E eu vejo que eu não consigo espantar todos os pernilongos que sentam nela, e alguns devem ter já mordido, mas ela não mexe o braço e não sente como se realmente estivesse sendo aí comida viva. É o senhor que neutraliza isso? A incorporação? Dentro da senda evolutiva, do desenvolvimento mediúnico no qual ela foi direcionada, ela aprendeu a permanecer em estado meditativo ou de transe, independente do desconforto. Então existe o desconforto durante a sua incorporação, ou o senhor neutraliza incorporado? Existe. Não posso tirar da matéria as suas sensibilidades físicas. Ela sente os dedos curvados, os pés dobrados e os pernilongos pousando. E aí então, na sua consciência, ela neutraliza esse desconforto. O que o ser humano pode aprender com isso? Que vocês têm um poder maior do que pensam. Que vocês são medianeiros. E que vocês têm a capacidade de evoluir, de melhorar e aprender cada vez mais. Só precisam aprender a abrir essa conexão, lembrando que vocês são espíritos e estão matérias. Se quando o pernilongo senta e morde ela não mexe o braço, continua focada, seria esse um exemplo da caridade que é esperada da gente? Ou, como alguns poderiam dizer, não deveriam se expor a situações desfavoráveis para um trabalho assim? Quem precisa de provas? A matéria que não a necessita, mas ela ainda nas suas limitações corpóreas não consegue
se desprender dessa movimentação. É uma senda evolutiva. Em algum momento, ela irá aprender que não precisa desse desconforto. Mas para tal, ela precisa aprender a elevar a sua padronagem vibracional ainda mais. Seria esse um exemplo que devemos aplicar na nossa vida? Às vezes suportar um pouco de desconforto, porque o trabalho e a missão que nos foram confiados valem a pena? Tudo é a forma como você vê. Para ela, isso não é um sacrifício. É um processo evolutivo na qual ela se comprometeu para tal. Sendo assim, ela faz por amor. Ela vê o belo e não o desconforto. Só um minuto. Sendo assim, ela faz por amor. Daí a gente vai cuidar aqui de uma parte técnica, esperar o avião passar, que é o senhor de repetir essa última parte em um momento. Só um momento. Pronto, por gentileza. Ela faz pelo belo. Ela faz porque ama. Então ela não enxerga o desconforto. Na vida, ao fazermos as coisas por amor, também somos capazes de ficar indiferentes ao conforto, ao desconforto? Vibrar pelo amor não é ficar indiferente. É compreender a lei de causa e efeito. É aceitar o que vem e aprender. Não é perguntar o porquê, e sim para quê. Claro. É legítimo buscar a elevação espiritual através da prática do bem, sabendo que isso pode soar como uma barganha? Não é barganha se você faz por amor. Pronto, foi curta, mas bem profunda nessa resposta. Não é barganha se você faz por amor, claro. Porque as coisas simples não vemos e as complexas abraçamos? Infelizmente, ainda é a necessidade de alguns seres. E a nossa missão é auxiliar para que vejam que é simples, é o positivo e o negativo. Tudo nessa vida é dual. O mal vai ter o tamanho que você quiser que tenha, assim como o bem vai ter o tamanho que você quiser que tenha. Claro que sim. Quem determina se o resultado das nossas ações serão recompensados com uma grande evolução? Ninguém. Não há um julgamento, há uma ordem. A padronagem não é determinada como um prêmio. Ela é adquirida de acordo com o seu aprendizado. Não é passar de ano, não é titularidade, é aprendizado. E se você aprende, você adquire. A única coisa que você leva da vida é o aprendizado. Nada mais. Se perguntassem ao senhor qual que o senhor prefere que tirem do senhor, o senhor só pode ficar com um deles. Seria a sua habilidade de fazer bondade para as pessoas ou a sua inteligência? Qual que o senhor preferia ficar? Que tirassem a minha inteligência.
quê? Pois não sou inteligente. Tá bom. Pronto, só essa sua resposta já provou o contrário. Mas graças a Deus. Quando se diz só sei que nada sei, o nada saber é mais importante do que o tudo saber? Em algum momento, saberá de tudo? Jamais. Tudo é muito. E tudo demais é sobra. Tudo de falta é pouco. É manter o equilíbrio. Se nada sei, posso aprender. Se nada sei, não é sinônimo de que não consigo. Pelo contrário, se nada sei, eu posso saber. Compreende? Sim. Qual a diferença entre fé e ilusão? Fé é raciocinada, faz sentido, é o para quê. Ilusão é o porquê, é a resposta que eu quero receber. É legítimo pedir coisas materiais, uma casa, um carro, um bom emprego, numa oração feita à espiritualidade superior? Se você pede, é um direito que lhe cabe. Agora, e a sua parte? Só vai vir se você fizer por onde. Já disse o Cristo. Faça a tua parte, que eu lhe ajudarei. Claro que sim. O Senhor vê na obsessão da humanidade, ou seja, irmãos que voltam-lhes a cobrar os maus feitos, o não amor, uma atitude indelicada do passado? Não. Os processos de reajustes kármicos são medicamentos. Claro. Seriam também nossas provações medicamentos da alma para a evolução do espírito? Sim. Se você sente, você registra nas suas memórias. E assim você não repete. Claro que sim. É verdade que quando a gente faz uma maldade para alguém, isso vira karma, e na outra vida a gente é colocado na mesma situação para sofrer na pele aquilo que fizemos ao outro? Não necessariamente na outra vida e não necessariamente da mesma forma. Mas aprendizado virá. Na atual conjuntura planetária universal, não se espera mais outra vida. Está tudo muito rápido pela necessidade de mudança vibracional da humanidade. Claro que sim. Qual que é a missão do Brasil nesse momento da humanidade? Não tem a missão do Brasil. Tem a missão da humanidade. O senhor pode repetir, por gentileza? Não tem a missão do Brasil, tem a missão da humanidade. Da humanidade. Qual é a missão da humanidade nesse momento da nossa existência? Auxiliar um ao outro para que todos possamos evoluir e melhorar cada vez mais. O senhor depende da humanidade evoluir para se melhorar cada vez mais? Também. Todos nós estamos interligados.
Todos nós precisamos que a humanidade universal evolua. De que forma um ser humano, apenas um ser humano como uma beija-flor no meio de um incêndio, pode ajudar a humanidade sendo sozinho? O exemplo ensina. Ele nunca será sozinho. Ele vai ensinar através do seu ato de que pode se ter fé. Então ele nunca será sozinho. E aqueles que ressoarem no mesmo entendimento o ajudarão. Por que a algumas pessoas é conferida a clarividência kármica? Pelos dons que lhes foram dados em outras encarnações, que foram abusados e usados de forma errônea, machucando e maltratando a vários seres. E para isso é preciso que confrontem. Acham que a caridade é somente para o outro. Eu preciso dar ao outro exaustivamente, excessivamente, para que eu evolua. Como posso ser caridoso com o outro, se não sou caridoso comigo? Como posso ser um beija-flor, se não faço a minha parte? Se não faço a minha parte, claro. Então, dentro da caridade, não há salvação. Claro que sim. Qual a diferença entre caridade e movimento disfarçado com segundas intenções? A sua frase já responde a sua pergunta. Não vão gerar-se frutos naquilo que é o interesse pessoal. É simples assim. Como? É simples assim. É simples assim. Você consegue fazer uma macieira nascer de uma maçã podre? Consegue, vamos perguntar aqui pro pessoal. Você Vocês conseguem fazer uma macieira nascer de uma maçã podre? É isso? Você consegue? Não. Então não há frutos. Então não há frutos. Se não há o bem, não há recompensa. Ah, então não. Se não há o bem, não há recompensa. Afinal, para quem faz o bem, não existe o interesse na recompensa. Quando se faz o bem, se aprende muito mais do que se ensina. Pronto. E se percebe o quanto somos pequenos. Claro. Estamos chegando próximo dos minutos finais. Tem alguma perícia sua sobre algum assunto que convém ainda falar, que eu não trouxe à tona com qualquer questão que fiz, que o senhor gostaria de trazer agora? Não. Então, comenta pra gente essa frase: tudo é perfeito em a natureza. Se tudo nessa vida é dual, tudo é equilibrado. Quem desequilibra? O homem. Faltando respeito com o indivíduo. Vocês acham que respeito é só de indivíduo pensante, racional, mas esquecem da flora, da fauna, do ar, da terra, do fogo. Tudo é energia. Claro que sim. Então vamos lá. Qual que seria a sua mensagem final? Se observem, se conheçam, compreendam-se
A cada dia que passa, os processos da humanidade universal são por falta de autoconhecimento emocional e psíquico. Não percebem que quanto mais resistem, mais adoecem. E não sou eu quem falo, é o corpo que sente. Se observem, a cura está em cada um. Só depende de cada um acreditar em si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Mentor, qual que é a sua definição do que é o diálogo com os espíritos? É um trabalho muito bonito que ajuda muitas pessoas e a muitos espíritos desencarnados a compreenderem que pode ser diferente. Que podem ser diferentes. Sim. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. E se o senhor estivesse aqui no meu lugar, conhecendo a sua perícia, a profundidade do seu conhecimento e vivências, que pergunta faria no meu lugar a si, em favor da humanidade que busca essa última resposta? Não há última resposta, pois nem eu sei essa resposta. Então talvez o senhor perguntasse, há uma última resposta? E a resposta é que não. Nunca teremos, Pronto. pois a última resposta é o fim. E o que é o fim nessa humanidade? Não há. Claro que sim. Então, eu vou fazer mais uma pergunta ao senhor. Como os seres humanos encarnados devem ver e sentir os extraterrestres? Partam para a parte literal. O que é extraterrestre? Extraterra? Então, sendo assim, seres que habitam outras orbes, vocês também serão extra. Extra Plutão, extra Sírios, extra tudo. Porque é preciso fazer essa segregação. Se todos nós somos seres, indivíduos da mesma orbe, do mesmo universo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo através desse aparelho mediúnico, com o seu tempo e sua sabedoria, viu? Muito obrigado. Fala mais uma vez o vosso nome. Irmão Zélios de Alhures. Que assim seja. Muito obrigado. Amém. Na busca dessa reforma íntima está o autoconhecimento. Se você se conhece, você conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua padronagem vibracional. Se algo muda, você percebe, certo? É o respeitar o espaço do outro indivíduo. É entender que todos nós somos diferentes e precisamos aceitar a diferença dos indivíduos. É saber que meu espaço termina quando o do outro começa. Vibrar pelo amor não é ficar indiferente. É compreender a lei de causa e efeito. É aceitar o que vem e aprender.
não é perguntar o porquê, e sim para quê.